Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sextou. Apesar que eu gosto muito da segunda-feira, mas sextou. Vindo um som aqui da pesada. Trilha sonora é importantíssima. Não pode faltar. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Espera aí que tá dando ruim aqui. Tá apertando o botão aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem é a primeira vez que tá aqui, eu costumo entregar um ouro aqui. Costumo entregar ouro. Espera aí que tá travando aqui. Sejam bem-vindos, chamem seus amigos empresários, seus amigos gestores, líderes, empreendedores, empreendedoras, quem gosta de fazer acontecer, que a hora é agora. Eu vou soltar, vou falar coisas aqui que ninguém fala. Ninguém tem coragem de falar, mas eu vou falar. Vou falar. Pode ser que doa, hein? Pode ser que doa. Mas mesmo assim, eu vou fazer. Eu acho que eu vou quebrar o meu monitor aqui, mas tomara que não. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live. E eu vou pedir para você que está aí, chamar os teus amigos. Mandem aí o aviãozinho. Aqui, ó. Eu vou mandar também. Eu vou convidar aqui o pessoal. Os empreendedores natos. Cadê meu povo? Cadê meu povo? Vamos falar de empreender, de lucrar, de fazer gestão. O povo tá falando em política aí só, mas o tempo tá passando. Aqui, ó, vamos convidar o pessoal. E vamos lá, o Instagram não quer entregar, né? O Instagram não quer integrar, não quer. Vamos lá, vou chamar mais pessoas aqui. Vamos iniciar? Então vamos lá, eu falei que nos primeiros 5 minutos eu ia contar algumas coisas que ninguém fala, que não está em livro nenhum. Eu vou contar aqui o que eu tenho compartilhado, o que eu tenho passado para os meus clientes e eles têm tido o retorno imediato, de uma semana para outra, e isso tem acontecido com frequência. Então eu acho de suma importância, se você quiser anotar, tomar nota, fique à vontade, porque como a última live, eu não vou deixar aqui, vou deixar 2 dias no máximo. Então acompanha aí, você que tem um negócio, está empreendendo, está começando, está no meio, está há 20 anos no mercado, 30 anos no mercado, não importa. Não importa. Todo momento é momento de aprender. É um momento de evoluir. E eu vou soltar aqui algumas pérolas para vocês. Tá certo? E aí a primeira pérola que eu vou... É uma pergunta. Vocês sabem porque as grandes empresas, as grandes companhias que estão liderando o mercado há mais de 15 anos, o que elas têm em comum? Vocês sabem? Eu vou falar algo que vai parecer óbvio, mas 90% das empresas não é óbvio porque não aplicam dentro das empresas. Sabe o que elas têm em comum? Além de ser empresas excelentes, elas não são boas, elas são excelentes. É que a cada 11 CEOs, 10 são formados dentro dessas empresas. Ó, imagina? São 10, a cada 11, 10 são formados dentro das empresas. E aí eu pergunto para você, como tem sido a sua gestão? Como você tem olhado para o seu time, para os seus gestores, para os seus líderes?
Como tem sido a sua gestão? Porque é muito fácil falar que a mão de obra está escassa, que falta bons profissionais, sendo que quando você tem profissionais dentro da tua empresa, você não olha para eles como você deveria. Você acha que quem está dentro não vai ter uma visão macro. E assim, você já parou para pensar o quanto o seu lucro pode aumentar quando você potencializar a liderança, a sua liderança, a liderança dos seus gestores, dos seus líderes? Quando você turbinar a inteligência emocional, você tem noção de o quanto é importante a inteligência emocional? Porque eu sei que você sonha, você até planeja resultados extraordinários de faturamento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sem nenhum aprimoramento das principais, sem nenhum aprimoramento das principais e das mais negligenciadas habilidades emocionais, desculpa eu te dizer isso, mas os seus resultados continuarão medianos, medíocres. Isso é fato. Porque afinal, não basta que você e sua equipe sejam apenas bons tecnicamente. Entende isso? Sabe por quê? Porque mais de 87% dos fracassos humanos é pela falta de inteligência emocional ou competências socioemocionais. É muito sério, gente. E sabe por que isso acontece? Porque a grande parte, não, a esmagadora parte dos líderes que não desenvolve a habilidade de inteligência emocional, ela tem verdade, aquela verdade amarrada dentro dele, de que se ele não precisa, consequentemente o time dele também não precisa. E aí não capacita o time para avançar. Fala, eu estou há 20 anos no mercado, por que eu preciso aprender mais? Só que assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não importa o tamanho da empresa que você atende, não importa. Atrás de um CNPJ existe uma pessoa, ao menos uma pessoa. Então se você não tiver inteligência emocional, cara, sinto muito, mas se você não tiver inteligência emocional, só o hard skill não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Eu vou fazer eu não deveria, mas eu vou dividir aqui com vocês algo. Porque assim, eu quero deixar bem claro, muitas pessoas devem perguntar, falar, tá bom, Gabriel, por que você vai dividir algo tão valioso que realmente transforma empresas, pessoas, assim, de graça? A minha missão hoje, o meu propósito hoje é transformar vidas, certo? Quem tem me acompanhado sabe disso. E a maneira que eu achei de impactar o maior número de vidas possíveis é o quê? Empresa. Porque imagina só, quantas famílias tem dentro de uma empresa? Já parou para pensar? Na minha empresa só tenho 4 funcionários. Você tem 4 funcionários, são 4 famílias. Quantas pessoas indiretamente você pode impactar? Pois é, esse foi o meu pensamento. O meu pensamento foi esse. Essa é a minha missão, é transformar vidas. Então, dentro de empresa eu consigo transformar muito, muito mais do que se eu for uma por uma. Eu também posso impactar uma por uma mais a fundo. Mas falando para empresas, trabalhando e ajudando empresas até alta performance, eu consigo chegar ao maior número de pessoas. Então, o que eu vou falar aqui você não vai encontrar em livro nenhum. Ninguém vai te falar. A gente não vai aprofundar muito, porque eu precisaria de pelo menos 2 horas com você para fazer esse tipo de, vamos dizer, uma ferramenta. Que o que é? Vamos supor que João chega para mim e fala, Gabriel, eu tenho um resultado que eu não consigo atingir. Eu tenho uma meta que os meus resultados são negativos. Eu pergunto, falo, João, qual que é esse resultado? Qual que é essa meta que você não consegue? Gabriel, eu tento lucrar 70 mil, eu estou falando lucrar, tá? Não estou falando faturar. As pessoas confundem.
Ah, eu faturo 2 milhões. Tá tudo bem, você tem de despesa 1.990.000, você lucra 10 mil, né? Teoricamente falando. Ah, eu tento lucrar 70 mil por mês e ter uma equipe de alta performance, mas eu não consigo. Chega no final do mês, eu não consigo. E aí, se isso te encaixar na tua vida, você coloca, tá bom? Eu estou usando um exemplo aqui. E aí eu vou perguntar para o João, quais são as verdades que você tem dentro de você? Quais são as certezas que você tem, essas crenças que você tem dentro de você? Que você, quando você chega no final do mês e você vê que não consegue atingir esse resultado, quais são essas crenças que vêm? Aí o João olha para mim e fala, poxa, Gabriel, uma delas é muito difícil lucrar 70 mil reais por mês. Ter um time de alta performance custa muito caro. Quer ver outra verdade? Eu não tenho estrutura para lucrar 70 mil reais, eu ia precisar mudar muita coisa aqui na minha empresa. A mão de obra está escassa. Tá certo. Essas são as crenças, suas verdades. E quando você não atinge esse objetivo no final do mês, qual sentimento que vem? Qual sentimento que você tem? E o João olha para mim e... Gabriel, eu me sinto incapaz, eu me sinto um sentimento de fracasso, um sentimento de tristeza. Eu sinto que eu não consigo sozinho, que eu não vou conseguir. Esse é o sentimento que vem. Tá certo. E o pensamento? Porque você tem as suas verdades, você sente isso, e qual que é aquela voz interna? Aquele pensamento que vem? Sabe, você já teve isso. Eu tenho certeza que você tem isso a todo momento. Você vai fazer algo, vem alguma voz interna e te fala, positivamente ou negativamente. E eu perguntei para o João, qual o pensamento que vem, João? Quando você olha e percebe que você não atingiu o seu objetivo, qual o pensamento que vem? E ele falou, Gabriel, vem um pensamento, aquela voz interna, vem e fala, isso não é para você. João, isso não é para você. João, se a concorrente, se a empresa X não conseguiu, por que você vai conseguir? Você nunca lucrou nem perto disso, como que você vai querer lucrar isso agora? Melhor você não tentar, você já está cheio de coisas para pagar, vai ter que contratar mais pessoas, vai ter que ampliar espaço, você não vai ter dinheiro para pagar. E esse é o pensamento interno. Isso eu estou falando de um objetivo do João, mas ele pode encaixar no seu também. Quais pensamentos você tem tido, você vem tendo em relação a algo que você não consegue atingir? E aí eu perguntei para ele, eu falei, tá bom, você tem as suas crenças, você tem os seus sentimentos, você tem as suas verdades, né? Os seus sentimentos, isso te traz um sentimento, o não alcançar esse objetivo. Essa voz interna, esses pensamentos vêm e falam com você constantemente. E o que você comunica verbalmente e não verbalmente para os seus funcionários, para a tua família? Porque as pessoas falam muito de quando eu chego no meu trabalho eu deixo minhas emoções de lado, deixo minhas emoções lá fora e entro e trabalho 100%. Mentira. Mentira. Você é um zumbi, deixa as emoções, vai trabalhar igual um zumbi, não sente nada. Então tudo que acontece na tua vida você leva para dentro da tua casa. Você pode separar algumas atitudes, mas elas caminham junto com você. Então eu perguntei para ele, eu falei, qual comunicação que você tem depois de ter essas verdades, esses sentimentos, esses pensamentos? Qual que é a comunicação que você tem? Eu falei, eu chego cabisbaixo na segunda-feira, me sinto desmotivado. A hora que bate o domingo, a hora que eu vejo a hora que eu escuto, eu não assisto mais, mas sei lá que horas que eu passo o Fantástico, mas a hora que eu vejo a musiquinha do Fantástico já me dá aquele desespero, que vai chegar segunda-feira, eu vou ter que encarar tudo de novo. E aí eu fico pensando nas contas que eu tenho que pagar, e aí eu chego focado nos problemas, eu chego apagando incêndio, eu não tenho uma visão positiva de futuro, porque com sentimentos negativos, pensamentos negativos, qual que é a chance do João ter uma visão positiva de futuro? Ele não acredita que ele pode, num futuro, melhorar a empresa dele. Ele não acredita nisso. Então ele comunica isso verbalmente e não verbal. Né?
cabisbaixo. Ah, hoje eu tô muito alegre, gente. Bom dia. Chega na empresa, bom dia, pessoal. Fala pra mim, qual que é a comunicação que ele vai passar pro time dele? Se ele pretende ter um time de alta performance, lucrar 70 mil reais por mês, será que ele está fazendo certo? Será que ele está comunicando de forma positiva? Será que dessa maneira ele consegue motivar o time dele? Pois é. Aí eu olhei para ele e falei, João, nós temos um mundo de possibilidades, certo? Temos um mundo. Porque você pode decidir, por exemplo, você é um funcionário. Você pode decidir, você entra às 8 da manhã, o seu horário de trabalho é das 8 às 5, ok? Você pode decidir, você tem um poder de decisão de chegar às 8 lá, tomar um café, bater um papo, encontrar os amigos de trabalho, falar sobre o jogo do dia anterior, falar sobre política, falar sobre o que você quiser. E sentar para trabalhar às 9, 9 e meia. Só que você é contratado para trabalhar das 8 às 5. Então você pode escolher chegar às 7 e meia, tomar um café, bater um papo com seus amigos de trabalho, seus colegas de trabalho, e sentar para trabalhar às 8 horas da manhã. Você pode escolher, não pode? Você pode escolher não perder tempo vendo redes sociais durante 3, 4 horas por dia. Não pode? Você pode escolher. Você tem essa possibilidade, não tem? Você tem a possibilidade de se capacitar e começar a ler livros de empreendedorismo, livros de vendas. Você pode, não pode? Foi isso que eu falei para ele. Eu falei, você tem um mundo de possibilidades, João. Um mundo. Então, olhando para esse mundo de possibilidades, você quer atingir um faturamento de 70 mil reais por mês. Um faturamento não, me desculpa. Um lucro de 70 mil reais por mês. Tá? Um faturamento de 300 mil, que seja. Eu quero, você quer, não quer atingir isso? Você não quer ter um time de alta performance? Então, como que você tem que comunicar? Qual seria a comunicação correta para você ir em direção a essa sua meta? E ele olhou, olhando para o quadro anterior, que a comunicação dele era cabisbaixo, desmotivado, focado nos problemas, apagando incêndios. A comunicação dele, verbal e não verbal, não era positiva. E aí ele me falou, Gabriel, uma maneira de... uma comunicação seria uma comunicação positiva. Eu falei, sim, fala mais. Uma comunicação alegre, motivado, focado no meu objetivo, trazendo esperança para os meus funcionários, planejando a semana, o mês, o ano vitorioso da minha empresa. Porque concorda, quando você divide essa comunicação positiva com os seus funcionários, com os seus líderes, eles sentem parte do seu projeto, eles se sentem pertencente do seu projeto, e aí eles vestem a camisa. Uma comunicação pedindo feedback para os seus funcionários, para os seus colegas de trabalho, eliminando o orgulho de pedir ajuda, achar que só porque você está no mercado há 30, 40 anos, isso não te faz o sábio, não te faz perfeito em tudo, que você não precisa de ajuda. Então levantar a mão é uma comunicação de vulnerabilidade, de humildade, onde você começa a trazer pessoas para perto. As pessoas se sentem mais à vontade de chegar perto de você, de trocar informação, de chegar e falar, pô, chefe, dessa maneira não dá certo, sabe por quê? Porque eu estava lendo um livro, eu estava vendo empresas de sucesso, e essas empresas fazem isso e tem dado certo. Então você abrir essa comunicação de feedback, isso faz total diferença. As grandes companhias têm isso como o principal trunfo. Elas amam feedback. E empresa que não ama feedback não evolui. Então eu perguntei para ele, falei, João, qual é essa comunicação? E ele falou, uma comunicação alegre, positiva, planejar a semana, aceitar feedback, estar focado no meu objetivo. Eu falei, legal, ótimo. E quais pensamentos tem? Se você tem essa comunicação, se você comunica dessa maneira, quais pensamentos vêm na hora? E ele me disse, Gabriel, o pensamento, aquela voz interna, vem dizer que eu nasci para isso. Que se a concorrente Y pôde, eu também posso. Então eu vou lucrar 70 mil reais por mês. Eu vou tentar, eu vou lucrar esses 70 mil, eu vou fazer um planejamento,
eu vou aprimorando aos poucos, mas eu vou dar o primeiro passo, porque eu posso. Ou você acha que todas as empresas começaram lá de cima? Eu vi só para não sair muito do contexto, eu vi o Thiago Brunet outro dia falando, ele estava palestrando, aí ele perguntou na plateia quem queria empreender. Aí uma pessoa levantou a mão, ele chamou a pessoa no palco, falou, você gostaria de montar um negócio, por que você não monta? Aí a pessoa falou, me falta verba. Né? São as verdades dela, aquela crença que ela precisava de dinheiro para montar. Ele pegou a carteira, pegou R$100, deu na mão dela, falou, o que você vai montar? Ela falou, eu quero uma loja de sapatos. Aí ele deu R$100 e falou, pronto, pode começar o seu negócio. Aí ela olhou, ele falou, não dá? Não dá para comprar dois, dá para comprar 2 sapatos, não dá? Aí a moça falou, sim dá. Ele falou, então, compra 2, vende. Compra 4, vende. Compra 8, vende. E ele falou algo que é muito verdade. Ele falou, as pessoas querem começar lá de cima, querem já pegar uma empresa estruturada. Mas isso é muito perigoso. Por um lado é bom que você já pegue estruturado, mas é muito perigoso, porque os desafios vão acontecer ao longo da jornada. E se você não passou por eles, como que você vai resolvê-los? Então você tem que começar lá de baixo mesmo, aprender, e aos poucos ir aprimorando, mas você tem que fazer, você tem que partir de um princípio. Então, perguntei para o João quais os pensamentos que vêm, pensamentos positivos, que ele nasceu para isso. Que se alguém pôde, ele também pode. Então, partindo do princípio, da premissa que se o que você comunica, você pensa, e o que você pensa, você sente, e o que você sente geram crenças, geram verdades, e toda crença é autorrealizável. Eu pergunto para você, perguntei para o João no caso, falei, João, e com esses pensamentos, essa comunicação positiva, dentro de um mundo de possibilidades que nós temos, quais sentimentos que vem agora você olhando para o teu objetivo, chegando no seu objetivo, quais sentimentos? Ah, Gabriel, sentimento de capacidade, sentimento de realização, sentimento de que estou no caminho certo, o sentimento de amor, de paixão pelo que eu faço, sentimento de vitória. Gente, não tem como você ter pensamentos positivos, uma comunicação positiva, onde você chega e impõe, você verbalmente e não verbal, você se coloca numa postura de vitória, uma postura de motivação, uma postura que você sabe onde você quer chegar. Não tem como isso não ser transmitido para as pessoas que trabalham com você. Essa é a maior motivação que você pode dar para o teu funcionário. É você sempre estar comunicando o positivo. Eu não estou falando que caiu um óleo no seu corpo, como o Igor Guimarães fala, que caiu óleo, você agradece, obrigado pelo óleo. Não, não é isso. Não é insanidade. É positividade. Então, ele trouxe sentimento, um sentimento positivo. E qual que é a crença que vai trazer, qual que é a verdade que vai ser criada dentro dele? Dentro do João? Comunicando de forma positiva, tendo pensamentos, aquela voz interna te colocando para cima, colocando você em direção ao seu objetivo, te trazendo sentimentos positivos, te trazendo sentimentos bons, sentimentos reais. Quais são as verdades que vão ficar em você? As crenças que vão ficar em você? De que você pode, de que você é capaz, de que você é merecedor por tudo que você está acontecendo. O que eu mais vejo são pessoas fazendo, mas não são. Querendo merecer, mas não são. Usam ferramentas excelentes de gestão, mas não são gestores. Não se capacitam. E aí essa crença, e você começa a criar crenças de que é fácil lucrar 70 mil por mês. Você só precisa se planejar. Que o difícil é chegar no final do mês e olhar e não ter dinheiro para pagar o boleto, não ter dinheiro para pagar funcionário. Isso é difícil. Lucrar é super fácil. Você precisa planejar. É assim, gente, eu não vou trazer uma pílula mágica aqui que você vai tomar e vai sair lucrando. Vai sair fazendo uma gestão de alta performance. Precisa se dedicar, viu? Precisa se dedicar. Muito. E não é pouco. Não é pouco.
E não é só dentro da tua empresa. Como eu falei lá no começo, você leva isso para dentro da tua casa. Você leva para dentro da tua casa, pro meio que você vive. Cara, de verdade, você consegue ficar perto de pessoas que ficam murmurando, ficam reclamando? Tudo é culpa do governo, tudo é culpa de alguém. Ah, eu não consigo montar um time de alta performance porque está escasso a mão de obra. Você tem olhado para dentro da tua empresa para realmente ver se você tem alguém lá que você confie? Você precisa confiar nas pessoas que trabalham com você. Você precisa capacitar as pessoas que trabalham com você. Você já usou alguma ferramenta para saber se as pessoas que trabalham com você precisam de reconhecimento? Se elas precisam de treinamento? Porque é muito fácil colocar a culpa nos outros. Mas olha para você, olhando para você, o que você tem comunicado para a tua empresa? O que você tem comunicado para os teus colaboradores? Para os teus clientes? O que você comunica para os teus clientes? A comunicação fala muito sobre você. E a tua empresa fala muito sobre quem é você. Mesmo que você seja uma empresa enorme, que tenha conselheiros, tenha um grupo de acionistas, não importa. Esses acionistas, esses administradores, esse grupo de empresários, não importa. Eles falam muito sobre o que é a companhia, sobre o que é a empresa. Você, o teu sócio, seja sua esposa, seja um amigo, seja o seu sócio que você conheceu através do trabalho, não importa. Fala muito sobre a sua empresa, sobre o que sua empresa representa no mercado, sobre o que você entrega. Quanto você tem servido de verdade, 100%. É sobre isso, gente. É sobre... Muitas pessoas querem lucrar, querem ter uma gestão de excelência, mas poucos vão ler um livro. Poucos vão se capacitar. Poucos vão levantar a mão para pedir ajuda. Para falar, eu quero participar de algo, eu quero assistir um treinamento. E estão lá, vivendo na mediocridade. Eu não tô xingando ninguém, tá? Mediocridade é viver na média. Tá bom, eu ganho meu salário aqui, pago minhas contas quando paga e tá ótimo. Cada um tem a vida que merece. Você que escolheu, não foi eu. Você tomou a iniciativa lá atrás de escolher ou ser omisso. De escolher pedir ajuda ou achar que não precisa. Então, ninguém merece gente murmurando do lado. E você precisa olhar pro teu time. Você precisa enxergar que inteligência emocional ela é muito necessária. Ela é muito necessária. Você pode ser tecnicamente muito capacitado, mas não adianta. Se você não tiver inteligência emocional com você e com o seu time, muito difícil prosperar. É muito difícil. Eu até falei num vídeo que eu vejo alguns empresários que quando começam a fazer algum trabalho comigo, eles falam, Gabriel, a minha empresa tá estável, tá tranquilo, tá equilibrado. Eu falo, cara, não tá. Ou falo a minha maioria de clientes são mulheres empreendedoras incríveis. E elas falam pra mim, Gabriel, tá equilibrado? Eu falo, não tá. Ela falou assim, tá? Como não tá? Eu falei, o seu faturamento é igual todos os meses? Aí ela olhou pra mim e falou, não. Eu falei, ou você cresce ou você morre. Ou sua empresa está crescendo ou ela está caindo. Porque a pessoa que não tem uma visão de futuro para a empresa vai ser fadada ao insucesso. É batata. É batata. Porque se você não pensa em crescer, e eu não estou falando só crescer financeiramente, é crescer capacitando os teus funcionários. É pagando, colocando lá, investindo em cursos, em treinamentos. O quanto você tem feito isso? É sobre isso, é sobre capacitar. Então, se você não tem essa visão de crescimento da tua empresa, cedo ou tarde, ela vai sucumbir. E você vai ser o responsável. Porque você é o responsável pela tua empresa. Se ela não está crescendo, a responsabilidade é sua. Se ela está caindo, a responsabilidade continua sendo sua.
Não, mas Gabriel, eu não fiz nada, eu continuei fazendo as mesmas coisas. Pois bem, o teu concorrente está evoluindo, o teu concorrente está fazendo outras coisas. E aí são escolhas. Como eu falei, cada um tem a empresa que merece, cada um tem a vida que merece. O que você tem feito para merecer? Isso serve para tua empresa, serve para tua vida. Então eu fico muito feliz, eu tenho transformado a vida de muitos empresários, de empresas que não tinham perdão da palavra, com tesão de continuar evoluindo. Que estava bom. Só que é o seguinte, você está limitando o sonho de outras pessoas. Sabe por que você não tem mão de obra excelente? Porque você subestima os seus funcionários. Porque você não quer crescer e acha que teu funcionário é obrigado a também não crescer. E aí você perde a mão de obra excelente. E aí você tem que contratar quem está no mercado. E aí como você tem uma mente fechada, que não precisa de evolução, você só atrai esse tipo de funcionário. E aí você limita o sonho do seu funcionário porque o seu sonho é limitado. Até quando você vai limitar os teus sonhos e automaticamente limitar os sonhos dos seus funcionários, dos seus líderes? Se não por você, faça pelo próximo. Eu tenho certeza que mesmo que você faça pelo próximo, não pensando em fazer por você, você vai ser recompensado. É a lei do retorno. Plantou, colheu. Se você não planta nada, você não colhe nada. Não tem segredo. Não tem segredo. Não tem mágica. Se você acha que eu vou passar uma mágica, uma pílula mágica, está enganado. Não vou. Não vou, mas eu te ajudo. Eu te ajudo para que você enxergue, para que você veja a tua vida de outra maneira, que você olhe para a tua empresa de uma maneira mais humanizada, com sonhos, querendo prosperar, querendo evoluir. Lembra que eu falei lá no começo? Hoje aqui é sobre gestão e lucro. E eu falei lá no começo, das maiores companhias do mundo que estão no mercado em evolução há mais de 15 anos, o que elas têm em comum são que a cada 11 CEOs, 10 são fabricados dentro da própria empresa. Por que será? Será que é porque essas empresas acreditam e confiam nos funcionários que elas têm? Elas capacitam esses funcionários? Será que é por isso? Então, tem coisas aqui que você não vai encontrar em livro, você não vai encontrar em lugar nenhum. Você não vai encontrar. E eu estou aqui dividindo com você. E aí eu quero saber qual decisão que você toma. Quais são as decisões que você vai tomar daqui para frente. Enquanto você vai cuidar da tua empresa, dos teus funcionários, das pessoas que dividem a maior parte do tempo da tua vida com você, no seu dia a dia, enquanto você ainda tem uma empresa, enquanto você ainda tem pessoas que acreditam em você. E eu vou tentar te ajudar da seguinte forma. Eu tenho alguns grupos onde eu adiciono empresários, empresárias, empreendedores de todos os ramos. Eu divido por grupos, cada um de um nicho, onde acontece um network, uma troca de experiências, troca de serviços. Cada um apresenta o teu serviço. Então tem pessoas, eu tenho clientes que moram em Nova York, clientes que moram em Orlando, clientes que moram na Bahia, clientes que moram em São Paulo, que moram no Rio de Janeiro, no Brasil e fora do Brasil. E cada um com um único intuito: evolução, prosperar, missão, propósito, ajudar o próximo, crescer e contribuir. Então, se você quer participar de algum desses grupos, se você quer evolução, se você quer prosperar e precisa da minha ajuda, e não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Né? Pô, Gabriel, estou há 30 anos e você é tão mais novo do que eu, vai me ajudar? Sim, eu posso te ajudar. Não é sobre mim, é sobre as ferramentas que eu tenho. Eu não sou o salvador da pátria.
Como eu falei, eu não tenho uma mágica, mas eu tenho ferramentas poderosas aqui. Tenho um conhecimento muito, muito, muito excelente comigo. E eu tenho que dividir isso. Eu estou falando de metodologia comprovada, que é utilizada nas maiores companhias, nas maiores empresas nacionais e multinacionais. Metodologia que é utilizada e é ensinada nas maiores universidades do planeta. Stanford, Harvard, Cambridge, Mackenzie aqui no Brasil, PUC. Eu não estou inventando a roda. Só estou trazendo à tona um conhecimento que eu obtive e que a minha missão é passar isso para vocês. Então eu tenho alguns grupos. Se você quiser participar, se você quiser evolução, se quiser essa troca de informações, esse network, participar, se conectar com novas pessoas, me chama no direct. Eu vou ter um prazer em te adicionar nesses grupos, em dividir com vocês. E lá dentro desses grupos eu ensino ferramentas para você aplicar no dia a dia. Eu tenho clientes, eu tenho empreendedores, eu tenho empresários e gestores, líderes, que já estão colocando em prática e de uma semana para outra já tem evolução, já tem resultados. Alguns eles não querem se expor. Eu estou convencendo. Acredito que mais umas 2 semanas já vou conseguir colocar algumas provas sociais aí na internet. As pessoas têm medo de colocar, acham que as pessoas vão crescer o olho em cima do trabalho delas. Eu estou convencendo a elas que quanto mais elas divulgarem isso, mais pessoas vão poder prosperar, mais pessoas vão poder contribuir na vida do próximo. E aí a gente começa a criar uma sociedade melhor. Né? Porque nós estamos falando de empresários que empregam milhões de famílias. Não estou falando de falar para você que você fala para o teu irmão e ali morre. Eu estou falando de falar para um empresário que fala para 5 gestores. Desses 5 gestores, que são 5 famílias, eles vão falar para 10, 15, 20 subordinados, vendedores, quem for. E essas 20, 30 pessoas vão espalhar para as famílias. Olha só quantas pessoas em cascata a gente consegue chegar. E isso torna uma sociedade melhor. Certo? Então, quem tiver afim, me chama no direct. Como eu falei, hoje eu já me estendi um pouco mais. De 25 minutos no máximo, hoje eu estendi 35 minutos a mais. Na verdade foram 10 minutos a mais. É porque eu gosto, eu tenho tanta coisa para dividir com vocês que eu tenho que me segurar para não falar tudo de uma vez. Então, venha participar comigo. Eu espero vocês. Eu agradeço quem participou aqui, quem interagiu comigo. Muito feliz. Um excelente final de semana. Não viva só de final de semana e feriados. A semana também é uma bênção. Então tenha um ótimo final de semana. Eu vou terminar com uma frase de Jim Collins. O bom é inimigo do ótimo. Certo? Pode estar bom, mas pode ser ótimo. Pense nisso. Aquele beijo. Ótimo final de semana. Que Deus abençoe vocês. Eu vou ficando por aqui. E até logo. Eu não gosto de ir embora. Eu não gosto de despedidas. Mas eu tenho que ir. Até logo. Beijo.